Então é isso. Na aula de hoje vamos trabalhar aí, né, as cobranças de dívidas nos contratos de consumo e a situação dos bancos de dados, né, dos cadastros dos consumidores, certo? Então a gente vai começar falando aqui, né, a gente vai começar falando da cobrança de dívida, né, a partir do artigo 42, desculpa, do CDC. Então, abram aí, quem quiser acompanhar pelo código, pelo CDC, abra aí no artigo 42, certo? Veja, quando a gente fala de cobrança de dívida em relação ao consumidor, tá? A gente tem que lembrar que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele não traz nenhuma oposição em relação à cobrança de dívidas por empresas credoras, né? Então, quando o consumidor ele descumpre um contrato contratual, quando ele passa a ser devedor de um contrato consumerista, de um contrato contratual é pleonasmo, né? Então, de um contrato consumerista, tá? Empresas credoras, né, poderão realizar essa cobrança. O que, né, o CDC ele veda é a maneira abusiva da cobrança, certo? Então, quem cobra, né, um devedor está no exercício regular de um direito, tá? O CDC ele vem, quando ele vem aí limitando a questão de cobrança, é a maneira da cobrança abusiva, né? Quando a cobrança ela passa a ser abusiva, ou seja, quando a empresa credora ela pratica excessos, né, no ato de cobrança. Isso está codificado no nosso artigo 42, né? Nosso artigo 42 ele vem com a seguinte redação, que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, né? Então, quando ele fala da maneira abusiva da cobrança, né, é justamente tentar, o que ele fala de abusivo é justamente essa situação, né, de alguma maneira expor o consumidor ao ridículo, né, de constranger ou ameaçar o consumidor, certo? O parágrafo único, né, ele vem falando aí da possibilidade de repetição do indébito, né? O que seria a repetição do indébito? Seria a possibilidade do consumidor, né, que tiver sido cobrado indevidamente, né, ele vai ter direito àquele valor da cobrança em dobro, né? Vejam aí o artigo 42. Então, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Veja, a gente tem que ter muito cuidado aí na interpretação do artigo 42, né? Porque o que possibilita a repetição do indébito, né, a restituição do indébito, é quando você realiza um pagamento, o pagamento foi realizado, então você quitou aquela dívida e você continua a ser cobrado, certo? Você continua a ser cobrado, ok? Então, isso é que permitiria aí a repetição do indébito. Boa Então, noite, Bruno. boa noite, Christian. Então, por exemplo, né, uma simples cobrança, tá, de uma dívida inexistente, tá, ela não gera o direito à repetição do indébito. Você só vai ter direito à repetição do indébito sobre uma dívida que você pagou e continua a ser cobrado por ela, tá? O STJ, inclusive, ele já tem um entendimento pacificado de que o credor ele tem que, na verdade, ficar configurada a má-fé do credor para você ter direito aí à repetição do indébito. Tá? Então, sem caracterização de má-fé, você não teria direito aí à repetição do indébito, mas apenas a repetição de forma simples, né, desse pagamento indevido. Tá? Então, você tem que ter realizado o pagamento de forma indevida, você tem que continuar a ser cobrado por ele, aí sim geraria aí o direito à repetição do indébito.
Então, existem aí, na verdade, essas ponderações. Até porque, por exemplo, uma simples cobrança, mesmo que indevida, o judiciário ele já tomou um entendimento pacificado de que ela na verdade, essa cobrança indevida de maneira simples, mesmo que equivocada, né, ela é um mero dissabor do dia a dia, ela é um mero dissabor do cotidiano. Tá? Então, ela sequer gera o direito aí a uma indenização. Né? Então, a simples cobrança indevida é um dissabor do cotidiano que a gente deveria suportar. O que eu não posso suportar é que isso se torne excessivo, né? Que isso torne um constrangimento, ok? Então, quando realmente, por exemplo, a cobrança é indevida e seu nome foi cadastrado no SPC ou Serasa, né? Uma dívida paga, né? E você continua a ser cobrado incessantemente por ela, né? Aí sim, né? Então tem que haver aí essa ponderação, né? dessas questões, certo? Veja, a cobrança de dívida ela pode ser, né, tanto realizada de forma judicial, então o credor, numa relação de consumo, ele pode promover ação judicial para essa cobrança, ou ele pode também realizar a cobrança extrajudicial, que é o que ocorre na maioria das vezes, né? Através de telefonema, notificação, a gente falava também de Telegram, acho que hoje poucas pessoas utilizam o Telegram. Estão voltando a utilizar, né, como medida extrajudicial, porque ele tá ficando mais barato, ele é mais barato do que a notificação extrajudicial, né? Ele surte o efeito. Inclusive, até para constituir o devedor em mora. Inclusive, você pode fazer no próprio site dos Correios. Você escreve e pede lá uma confirmação de recebimento daquele telegrama. Então, ele se tornou até uma maneira simples. Tá? Até alguns credores, né, na relação de consumo estão até voltando aí a utilizar. Então, mas é nesse momento aí da cobrança extrajudicial, né, que na maioria das vezes a gente vê aí os excessos e os abusos, né? Então, as empresas, né, que realizam essas cobranças, elas não são cuidadosas, né, nas táticas utilizadas, né? Elas terceirizam, o credor terceiriza esse serviço, né? E a terceirizada, ela aborda o devedor, né, de uma maneira constrangedora às vezes, né? Existem às vezes cobranças diretamente no lar, no trabalho, né, no momento de lazer, certo? Então isso não pode ocorrer ainda que a dívida ela exista, né? Então é isso que eu tenho uma ação na justiça, uma dívida existente, né? Mas que em um só dia a empresa de cobrança ela ligou em um só dia 42 vezes para a pessoa e no intervalo tinha ligação que não tinha intervalo nem de um minuto de uma para outra, né? Então aí fica caracterizado o que a gente chama de um abuso de direito. Eu tenho direito de cobrar? Tenho, né? É possível a cobrança, mas a gente verifica aí um excesso, né? O abuso de direito nessa cobrança, certo? Existem também casos, né, que os devedores eles são colocados em situações vexatórias, né? Então, assim, independentemente da pessoa dever ou não, certo? É possível você buscar uma indenização por dano moral se aquela cobrança, né, se aquele exercício do direito, né, na verdade, o credor ele ultrapassa, né, o exercício do direito, um simples exercício do direito, ele vai além, né? Então, ele gera o constrangimento do devedor, certo? Então, quando você está analisando se a cobrança está sendo realizada realmente de uma maneira abusiva, né, ou vexatória, né, você tem que entender se há uma certa tortura psicológica, né, no momento da cobrança. Para aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, como ela está numa situação já frágil, né? Então, se há uma certa tortura psicológica. Eu percebo, às vezes, em umas cobranças de consumo,
né? Então, os clientes perguntam, mas ele disse que fez isso e isso. Eu já recebi cobrança de consumo, né? O cliente mandar e-mail que foi mandado para ele, que ele dizendo assim, que ali já era uma cobrança judicial, né? Então, o cliente ficava meio perdido. Então, essas questões, né, quando a gente vê, na verdade, o abuso do direito de cobrança, o direito de cobrança realmente realizando uma certa tortura psicológica em relação ao consumidor vulnerável, né, é que a gente vê a possibilidade, inclusive, né, de, mesmo que a cobrança seja devida, uma limitação pela justiça, né? Possibilitando até uma indenização por dano moral, né? Quando a gente vê lá uma intimidação, um amedrontamento do devedor, certo? Então, quem cobra, né, numa relação de consumo, tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Não expor o cliente no momento da cobrança da dívida. Né? O que seria não expor o Ô, cliente? professor, mas na vida real, o credor ganha essas ações? Porque eu vou dizer, é uma coisa que é recorrente, né? É uma coisa que isso funciona, que é normal. Ganha, mas às vezes Vou botar que ganha. eu trabalho muito com carro. Ganha, se você demonstrar que é uma Coisa de carro cobrança. mesmo, um banco de carro liga 40. Cortou teu áudio, Ayrton. Foi, eu fiquei calado também depois que o senhor estava falando no meio do áudio. Eu digo assim, porque é uma coisa normal, tipo banco de carro. Eu trabalho com, conheço muita gente normal vai atrasar passagem de carro, muita gente aí normal. Aí o que é que acontece? Liga para mais de 30, eu acho demais, mas 20 vezes. Tem gente que diz que o telefonista diz que já entrou em busca e apreensão, quando na verdade a pessoa só deve uma parcela. É coisa que é recorrente. Então, eu Exato. penso que na Se vida real você não deve dar, não. não Nada. Eu penso isso, dá, né? dá. Agora você tem que construir a prova. Logicamente, a ligação ela é gravada, ela tem que ser gravada, né? Você pode alegar ao juiz, né, tudo que foi dito naquela gravação e a inversão do ônus da prova. Então, cumpre a empresa de cobrança, né, trazer aos autos a gravação para mostrar realmente que não houve um amedrontamento, que não houve uma intimidação, tá? Então, a depender do modo de cobrança, dá sim, certo? É possível sim essa indenização. Geralmente, o problema é porque geralmente elas não têm, o juiz entende, né, de como há o débito, então eles não elevam muito o valor da indenização. Tá? Então, como eles não elevam muito o valor da indenização, aí muitas vezes coça pouco no bolso do credor, né? Então, ele prefere continuar a cobrança dessa Entendi. A maneira. indenização é pequena, se ele É cobrar dessa maneira, pequena, fica melhor. Ele ganha mais do que se ele for pagar, entendi. entendeu? Quando vai se Né? Quando botar ele no faz papel, na balança lá uhum. É igual o da patrão que não empresa, assina carteira. Quando ele tem várias pessoas, ele acha que um só vai botar na justiça, que não assina carteira, mais ou fica só menos agora isso. isso. Exatamente. Entendi, Exatamente. entendi. Certo? Então, como eu estava falando aqui, o que o Código de Defesa do Consumidor ele pretende é realmente proteger essa exposição do cliente, né? Que o cliente ele não seja cobrado de forma ridícula, que ele não seja cobrado, que essa cobrança ela não chegue ao conhecimento de terceiros, né? Então, assim, o credor, na verdade, né, ele vai ter que ser, é importante que ele seja criativo, né? Se ele for cumprir a regra, realmente o Código de Defesa do Consumidor traz, é importante que ele seja criativo no momento da cobrança, né? Que ele saiba realmente fazer essa cobrança, né, com o intuito de realmente compelir esse pagamento, certo? E não gerar uma situação vergonhosa aí para o devedor, certo? Quanto ao local da cobrança, certo? Aos locais onde as cobranças são realizadas, o legislador ele proíbe determinados locais, como por exemplo, trabalho, hora de descanso, de lazer, certo? Logicamente, desculpa, não há na verdade uma vedação legal. O legislador na verdade, ele não traz, né, essa vedação de proibição do local. Né? Mas, logicamente, quando a gente pensa nessas situações, como eu falei para vocês, no trabalho, no descanso, no lazer, né?
Então, isso pode interferir de alguma forma, né, pode interferir, logicamente, de alguma forma, né, na maneira como o devedor ele é abordado, no momento em que ele é abordado, e aquela situação, né, acabar expondo o devedor, aí, o consumidor, ao ridículo. Né? Ele pode se sentir constrangido, pode se sentir ameaçado. Você vai lá no trabalho dele, você vai lá na casa dele, né? Você vai aproveitar um momento de descanso, um sábado, um domingo, né? Apesar da jurisprudência, ela já está relativizando a questão do sábado, né? Então, já existem algumas empresas de cobrança que estão trabalhando no sábado, mas no domingo não, tá? No domingo não. Então, apesar de a gente não ter, desculpa aí, né? A gente não ter um rol, né, do que seriam essas cobranças em locais proibidos ou em momentos proibidos no tempo, né, indeterminado. A jurisprudência ela vem adotando, né, a doutrina, né, vem adotando como esses momentos que seriam os momentos de descanso, de lazer, de trabalho, né, na casa do devedor no momento, no final de semana, certo? E eu vou frisar aqui algo realmente importante, é que a exposição vexatória do consumidor, tá? Ela não é possível apenas de gerar uma lesão, uma lesão e, por consequência, uma reparação no âmbito civil, mas ela também é vista como um crime, né, na relação de consumo. Lá no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, né, quando ele traz os crimes, ele fala da cobrança de dívida quando existe um constrangimento, quando existe a ameaça, quando... A internet está ok aí para vocês? Porque aqui para mim está parecendo instável. Tá travando, não? Oi? Tá tranquilo, tá tranquilo. Corta um pouquinho, mas dá para entender tranquilamente. Dá para entender? Para mim também, tá cortando um pouco, mas eu tô entendendo. Pronto, então tranquilo. Então vejam, então o legislador, né, ele passou a entender que isso é um crime, né? Você se utilizar de ameaça, de coação, né? E quando a gente fala aqui da ameaça, eu estou falando tanto da ameaça física quanto da ameaça psicológica, né? Essas informações falsas, Ayrton, que você falou, né? Essas informações enganosas, isso é crime. Tá? Está tipificado no Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 71. Tá? Vamos aqui no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 71. Aí, peraí. Então, vejam aí. Utilizar na cobrança de dívidas a ameaça, a coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, a pena, né, é de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então, veja aí que ele não proíbe, né, quando ele fala do 71, ele não proíbe diretamente uma cobrança no trabalho, no momento de descanso ou do lazer. Né? Mas a cobrança numa tal maneira que venha a interferir, né, no exercício do trabalho, que venha a interferir no descanso, que venha a interferir. Então, aquele é o seu momento de descanso e você está lá recebendo um domingo, né, ou um sábado, 30, 40 ligações da empresa de cobrança. Né? Então, realmente, isso aí interferiria, né, no descanso. Agora, por exemplo, uma ligação apenas, né, aí a gente não veria tanto problema. Então, além da possibilidade, né, de interpor a ação civil no sentido de fazer cessar, né, essas cobranças excessivas, essas cobranças com ameaça, né, com constrangimento, você pode também, né, fazer um boletim de ocorrência, informar lá, né, os dados da parte, da empresa credora, bem como também informar, trazer essa informação ao órgão de proteção ao consumidor, né, o PROCON,
porque ele também pode instaurar um processo administrativo e também gerar uma multa. Então, a cobrança indevida, ela pode ser utilizada nos 3 pontos, né? Criminal, administrativo, né? E também no âmbito civil, como a gente viu agora há pouco, certo? Então, isso é o que a gente fala aí de cobrança vexatória, né? No nosso Código Civil. Agora, vamos falar um pouquinho, deixa eu só abrir aqui o código de novo, voltar para cá. Só lembrando aqui, né, que a vocês, importante também que em 2009, né, a gente teve o artigo 42A, tá, incluído aí pela Lei 12.039, e o que é que ele diz? Ele diz que, ó, nessas cobranças, né, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, endereço, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro de pessoas jurídicas do fornecedor do produto ou do serviço correspondente, tá? Então, para a cobrança ela ser perfeita, tudo isso aqui que está no artigo 42A tem que constar, né? Tem que estar lá essas informações, certo? Então, vamos agora para o tópico seguinte, que seria agora a questão aí do banco de dados cadastrais dos consumidores, que vai estar aí a partir do artigo 43, né? Logicamente, a gente vai ter uma grande interferência aí desse artigo 43 a partir da LGPD, né? A LGPD, ela vai agora, né, inclusive, os bancos de dados do consumidor, né, eles vão ter que se adaptar a essa norma. Lembrem-se que eles estão resguardados para quem estuda a LGPD comigo, né, lembre-se que, né, os bancos de dados restritivos, tá, eles podem eles podem receber essa inscrição, né, do consumidor. Os bancos podem fornecer esses dados, né, na verdade, as instituições financeiras, né? As instituições financeiras, bancos aí, podem fornecer esses dados do cliente inadimplente aos bancos de dados restritivos sem autorização, né, e sem qualquer informação ao devedor. Quem faz a informação é o banco de dados restritivos, né? Ele que informa para que o nome será inserido se ele não pagar o débito em tanto tempo. Então, é o que é a base legal que a gente estudou lá na LGPD. Então, ele não precisa, a instituição financeira, né, ela não precisa de consentimento para tratar dados, né, dos seus clientes inadimplentes, né? É uma ressalva que a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele não vai precisar da autorização, ou seja, quando a gente fala de instituição financeira, né, para cadastro de dados, tratamento de dados, ela já é uma base legal que permite o tratamento de dados independentemente do consentimento, né? A gente falou nisso, certo? E qual é a finalidade primordial aí desses bancos? Tá? A finalidade na formação dos bancos de dados, certo? De cadastros, é a identificação de quem é um consumidor promissor, né? Aquele que eu sei que é seguro para realizar negócios, né? E quem é aquele que talvez não seja tão interessante de formalizar os negócios, né? Lembrando que essas informações pessoais do consumidor devem ser de forma responsável, devem ser utilizadas de forma responsável, né? De maneira a evitar violações aos direitos individuais. Mas, inclusive, né, se adaptando à Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, mas ainda não entrou em vigor, está na luta, né? Não sabemos quando ainda, mas eu acho que aqui, ou agosto agora, ou maio do ano que vem, né, ela vai estar entrando em vigor, certo? Então, ela que, na verdade, além das adequações do CDC, né, quem tratar dados de consumidor agora vai ter que também respeitar essa norma, inclusive os bancos de dados e cadastros de identificação de consumidores, certo?
eles se dividem, esses bancos de dados, em duas espécies, tá? Nós temos os bancos de dados restritivos e os bancos de dados de informações positivas, tá? Esses bancos de dados restritivos, eu vou ter lá situações ruins, né, nas relações consumeristas em relação àquele consumidor, né? O que vai, na verdade, acabar impedindo a realização de negócios no mercado, né? Em relação àquele consumidor. Por quê? Porque a informação é de que ele está inadimplente, né? Logicamente, essa inadimplência ela é temporária, né? Uma inadimplência ela não dura para sempre, porque se não houver o pagamento, vai haver a prescrição, certo? Então, ele está inadimplente temporariamente, né? E isso possivelmente não vai gerar a possibilidade, né, desse consumidor adquirir crédito, certo? Já na questão, né, dos bancos de dados de informações positivas, né, eles vão ter aqui uma lista, né, que abonam a conduta do consumidor, né, que atestam a existência daquele bom consumidor, né, que é um consumidor que sabe administrar o crédito, tá? Ou seja, ele vai ter o status de bom pagador, certo? Vejam, os principais bancos de dados utilizados no Brasil, né, e que tem aí mais destaque, né, no tocante aí às relações de consumo, a gente tem os bancos de dados de proteção ao crédito, tá? Então, eles são mais comuns do que os bancos, aqueles bancos de informações positivas, né? Então, no Brasil, a gente vê mais comum aí os bancos de proteção, tá? Os principais bancos de proteção que a gente tem, né, que dão essas informações negativas, né, a gente tem o SPC, né, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Então, ele é mantido por uma associação de fornecedores, tá? A gente tem também o CNDL, né, que é a Confederação Nacional de Dirigentes de Lojistas, né? Então, também, né, atuam aí, né, nessa manutenção do SPC, certo? E a gente tem também empresas aí com o objetivo de organizar, né, não só organizar, mas também armazenar dados, né, para consulta mediante o pagamento, mediante remuneração, que aí no caso seria o Serasa, né? Então, o Serasa, né, você só vai ter a consulta se você pagar por ela, né? Então, a gente vê, na verdade, né, aqui no Brasil, mais organizações no sentido de proteção ao crédito, como eu falei anteriormente, tá? E a gente tem também alguns órgãos públicos, né, como, por exemplo, o CCF, né, que é o Cadastro de Cheque Sem Fundo, né? Esse, no caso, ele é mantido pelo Banco do Brasil, certo? Vejam, lá no artigo 43, né, no caput do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, certo? Ele vai acabar estabelecendo que essas informações pessoais, né, do consumidor, o consumidor ele tem que ter o direito de acessá-las, né? Ele tem que ter o direito de ter ciência de qual é a fonte, né? Quem foi que procedeu com aquele pedido de cadastro dos dados deles, né? Então, é a acessibilidade, né? Tem que ficar garantida a acessibilidade, e essa acessibilidade ela é integralmente gratuita, né? O que vem sendo reforçado, inclusive, pela LGPD, né? Então, é uma garantia de eu saber como o meu dado está sendo tratado, né? E, logicamente, eu preciso dessa informação, tá? Lembre-se, toda vez que houver um pedido de inclusão de um nome do devedor no cadastro de proteção de crédito, seja SPC, seja Serasa, né, seja CCF, ele tem que ser notificado com antecedência desse cadastro, tá? Então, ele recebe uma cartinha do SPC, olha, você tem 10 dias para regularizar seu débito. Se você não regularizar, a gente só não vai ser incluído
né, no cadastro de malpagadores. Então, é uma obrigação desses servidores, né, de proteção ao crédito, do serviço aí do Serasa também, prestar essa informação do consumidor antes da inscrição, né? Até porque a jurisprudência ela já tem aí entendido, tá, que a inscrição sem o prévio aviso, ela gera, inclusive, direito a dano moral, certo? Lembrando também que, como eu vou estar tratando de dados aí, né, o acesso do consumidor a esses dados, né, nessa questão de proteção de crédito, tá? Ele tem que ser, como eu já disse a vocês, né, gratuito, amplo e restrito. Né? Ele tem que saber quais são todas as informações dele que estão constando ali naquela base de dados. Né? Logicamente, a gente tem hoje né, como base legal disso, a nossa própria Constituição Federal, né, porque ela cuida das questões hoje, né, ela é quem traz aí algumas regularizações a respeito, né, de dados individuais, né, então, que quando a gente trata de dados individuais, estamos tratando de direitos, né, personalíssimos, estamos tratando de honra, de privacidade, né, então a gente tem essa base legal lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Tá? Além disso, também a gente tem no Código Civil hoje, né, a partir do artigo 11, a questão dos direitos da personalidade. E a parte, ela já existe, né, mas a partir do momento que ela entrar em vigor, eles vão ter também, aí a gente vai ter a base legal da LGPD, certo? Vejam, o órgão, né, que acabar impedindo aí, ou dificultando o acesso gratuito do consumidor a todas as informações existentes no cadastro, a ficha, né, como é que ele está fichado lá, o registro, como é que se deu o registro dos dados pessoais, né, como é que se está dando esse arquivo, né, isso aí constitui uma infração, na verdade, administrativa. Tá? Essa infração administrativa, ela está prevista, só um minuto que eu anotei aqui em algum lugar, que é num decreto-lei específico. No artigo 13, inciso 10, tá? Do decreto-lei 2181 de 97, certo? Então, esse decreto, né, ele vê uma punição administrativa para todo órgão que dificulta, impede o acesso gratuito aí do consumidor. Seja a ficha do cadastro dele, seja o registro dos dados, como é que está arquivado, como é que está se processando, certo? A negativa ao acesso, logicamente, vai desafiar o manejo aí daquele remédio constitucional que a gente conhece como habeas data, né? Então, se o órgão está impedindo o seu acesso, você pode impetrar um habeas data, né? Então, isso é possível porque esses bancos de cadastro relativo aos consumidores, né, de serviço de proteção ao crédito, eles são consideradas entidades de caráter público, isso está lá no CDC. Né? Então, se eles são consideradas entidades de caráter público, ele atrai aí a incidência, né, do habeas data, como está previsto lá no artigo 5º, né, da nossa Constituição Federal, certo? A gente também tem que reforçar aí, certo, que essas informações, elas devem ser prestadas ao consumidor de forma clara, de forma objetiva, né, de forma verdadeira, né? Então tem que conter exatamente o que tem ali, e numa linguagem de fácil compreensão, tá? Que ele compreenda o que ele está lendo. Tá? A LGPD, inclusive, né, lembre-se que ela vai pegar muito forte nisso, na linguagem de compreensão, né, de quem está tratando os dados do consumidor. Tá? Então, se o consumidor ele detectar, na verdade, alguma inexatidão dos dados, né, ele pode exigir a correção. Professor, isso está escrito lá na LGPD, tá? Mas já estava previsto aqui em relação aos cadastros dos consumidores, tá? Então já estava aqui, a gente já tinha essa previsão, tá? Então ele pode pedir aí a correção quando o dado estiver errado, tá? Veja, lembrando também que esse arquivo, né,
esse tratamento de dados, né, em cadastro de crédito, né, de proteção ao crédito, ele não pode ser superior a 5 anos, tá? Então, no máximo, 5 anos, certo? Então, ultrapassou 5 anos, é obrigação do órgão retirar aí o nome do consumidor do cadastro, tá? Então, até porque também vai haver a prescrição da obrigação, certo? Mas a dívida ela continua existindo. Lembre-se que a prescrição ela não gera a extinção do direito, né? Ela gera a extinção do direito ao crédito, na verdade, né? Ela gera a extinção da cobrança, tá? Então, ou seja, é do direito subjetivo, né, de exercer aquela cobrança em relação àquele crédito específico, tá? Vejam, lembrando mais uma vez, né, mencionando aqui mais uma vez a obrigatoriedade daquela comunicação, né? Essa comunicação ela tem que ser por escrita, você tem que comprovar o recebimento, certo? E se você deixa de comunicar ao consumidor, né, a abertura daquele cadastro, aquela ficha, né, dos dados pessoais, você está indo, porque lembra que eu disse lá que você pode acabar tendo a obrigação de indenizar, por quê? Porque se você não avisa ao consumidor que você está tratando dos dados pessoais dele, né, você está indo de encontro aos direitos da personalidade e, além disso, daquele decreto que eu falei agora há pouco de 97, né, que lá no artigo 13 é importante, né, que vocês deem uma lidinha, tá, nesse artigo 13 do decreto. Do decreto 2181 de 97, certo? Eu vou falar aqui rapidamente, tá, de algumas questões jurisprudenciais, né? Algumas questões que a gente vê uma certa discussão na justiça, tá? A gente tem aí em relação à inscrição dos cadastros inadimplentes, né? A gente tem uma grande demanda a respeito disso. Então, nesses casos aí, a jurisprudência, né, sempre no sentido, tá, de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente, certo, para criar um obstáculo ou remover a negativação nos bancos de dados. Porque muita gente, às vezes, entra com ação, né, de revisão do contrato tal, e pede como liminar a retirada do SPC Serasa, porque o débito está sendo discutido. Tá? Então, só a discussão do débito simples, né, ele não gera a possibilidade de retirada, né, ou da inclusão do nome do devedor nos cadastros de negativação, certo? Veja, a gente também tem pacificado o entendimento, né, que a comunicação, quem compete comunicar ao devedor, certo? É o órgão de cadastro, certo? Não vai ser o credor, não vai ser a instituição financeira, mas o órgão de cadastro. Então, o órgão de cadastro é quem responde, né, civil administrativamente pelo não aviso, né, pela não comunicação prévia, certo? Lembrando que a gente tem até uma súmula, que é a súmula 404 do STJ, né, que fala que essa comunicação, né, é dispensável, na verdade, o aviso de recebimento, né, na carta de comunicação sobre a negativação, tá? Mas, né, como é que você vai criar a prova de que você realmente enviou? Então, o STJ diz que é dispensável, mas se você dispensa, você tem que ter alguma maneira de comprovar, né, essa comunicação, certo? Então, algumas turmas, né, do STJ, eles têm entendido que, por exemplo, a comprovação do envio seria suficiente, né, desde que ali tivesse o endereço correto, né, informado pelo consumidor, certo?
Deixa eu ver o que mais. Sim, a gente tem a situação também de que se você já é cadastrado, né, como mal pagador, você não pode se sentir moralmente ofendido por uma nova inscrição, ainda que essa nova inscrição seja indevida. Entendimento esse que o STJ está modificando, então já tem turma do STJ entendendo que se a segunda negativação ela é indevida, ainda que exista uma negativação devida, caberia aí uma indenização por danos morais, né? Então essa é uma questão, inclusive, que o STJ está revendo. O entendimento dele é que se já existia uma anterior à nova negativação, você só vai ter o direito de pedir a retirada, né? Mas não o direito de ser indenizado, porque não lhe causaria nenhum mal, porque você já é tido como um mal pagador, né? Então, mas agora é um posicionamento que o STJ ele vem revendo, né? Inclusive na possibilidade agora, mesmo com uma negativação anterior à nova, né? Que lhe mostre mais de uma negativação se as outras são indevidas, a possibilidade do dano moral. Dúvidas? Por enquanto, nenhuma, professor. Nenhuma. A nossa prova, gente, tá para quando? Dia 16, né? Não confirmei ainda. Tentando abrir aqui para ver. Acho que é 16 mesmo, professor. 16, né? Então, vejam. Vou fazer assim, dia 2. Vocês têm prova de Vanilza, dia 2 ou dia 9? Dia 2. Dia 2. Mas na verdade vão ter 72 horas ainda para entregar. Vamos fazer o seguinte, dia 2 eu concluo o assunto, né? Nosso assunto. E no dia 9, para aqueles que se interessarem, a gente pode fazer aqui uma sistemática da prova, né? Utilizando o sistema para a gente se adaptando, vocês verem mais ou menos como é que eu quero as respostas. Tá? Então, no dia 9, a gente faria isso. Né? Então, dia 2 a gente conclui o assunto, e dia 9 a gente faria essa sistemática. Eu estou passando alguns questionários para vocês no grupo, certo? Aí eu quero lembrar aqui que aqueles que tiverem dúvidas no questionário, tiver alguma dúvida, tá? Pode me mandar pelo inbox. Pelo inbox não, desculpa. Pela janela particular do WhatsApp, tá? Que aí eu vou tirando a dúvida, eu vou respondendo por áudio. Tranquilo, gente? Perfeito, professor. Obrigado. Ok, então até próxima... Até quinta, né? Alguns e alguns até terça. Certo? Quinta-feira também a gente vai estar encerrando o assunto da LGPD e eu vou estar explicando como eu quero a prova para vocês. Tranquilo? Tranquilo, professor. Boa noite, viu? Boa Obrigado pela noite. aula. Tranquilo. Novamente. Boa noite a todos. Valeu.